Olá, turma! Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Nossa missão? Entender como grandes conflitos estouram, como a tecnologia virou a guerra de cabeça para baixo de forma irreversível e como, no meio de tanto caos, a humanidade tenta buscar uma paz de verdade. Vamos analisar imagens e dados reais, então prestem bastante atenção, porque essa história moldou o mundo em que a gente vive hoje. Para começar, pensem no seguinte: o que acontece quando a humanidade inventa uma arma tão terrível que ela simplesmente não pode ser desinventada? Essa é a grande questão que vai guiar nossa aula de hoje. A gente vai explorar desde as raízes da Segunda Guerra Mundial até aquele clímax devastador e, claro, a nossa busca tão difícil por uma paz que dure para sempre. Seção 1. Sementes da Segunda Guerra Mundial. Os conflitos não resolvidos que levaram a uma catástrofe global. Sabe, as grandes guerras quase nunca começam do nada. Elas são como uma planta crescendo a partir de uma semente ruim. E essas sementes são geralmente brigas antigas e muito mal resolvidas. Um ponto super importante para a gente entender é esse conceito aqui, o pan-germanismo. Basicamente, era a ideia política de juntar todo mundo que falava a língua alemã de várias regiões diferentes da Europa e unir em um único país gigante, a Grande Alemanha. E por que isso importa? Porque Adolf Hitler pegou essa ideia antiga e usou para canalizar toda aquela frustração e raiva que o povo alemão estava sentindo, transformando isso num objetivo nacionalista extremamente perigoso. E de onde vinha essa raiva toda? Pensem no Tratado de Versalhes, lá de 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele trouxe punições muito duras para a Alemanha. Só que, em vez de pacificar as coisas, esse tratado funcionou como uma ferida aberta. Foi uma punição que não resolveu as rivalidades. Pelo contrário, virou um combustível puro para o desejo de revanche. E foi exatamente esse sentimento que, 20 anos depois, ajudou a acender o pavio da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. Seção 2. A ilusão do espaço vital. Como dados falsos justificaram a guerra. Agora, a gente vai ver como tudo isso escalou. Para conseguir invadir outros países, os líderes precisam convencer a sua própria população de que isso é absolutamente necessário. E é aqui que entra uma manipulação fortíssima de informações. Imagina um colega de quarto valentão que quer tomar o quarto do vizinho. Aí, para justificar essa invasão, ele inventa uma matemática maluca, dizendo que está crescendo rápido demais e que precisa de mais espaço. Foi exatamente isso que a propaganda nazista fez. Eles usaram ferramentas como esse cartão postal de 1938. Eles manipularam os números de nascimentos e mortes da Alemanha, comparando com a França e a Inglaterra, para criar uma sensação falsa de urgência. Eles diziam que precisavam de espaço vital para não sufocar. Era tudo mentira. E isso levanta uma bola muito séria para a gente pensar. Como é que números falsos conseguem justificar uma guerra inteira? É assustador, né? A propaganda usou dados enganosos como se fossem armas, convencendo uma nação inteira de que roubar terras não era um crime de agressão, mas sim uma questão de pura sobrevivência. Fica a grande lição sobre os perigos absurdos da desinformação. Seção 3. A invenção irreversível. A bomba atômica e seu impacto permanente na humanidade. Agora o nosso papo fica um pouco mais sério e pesado, porque a gente chega no clímax do conflito. Uma invenção que simplesmente reescreveu a história do nosso planeta. Acompanhe essa linha do tempo de 1945 comigo. Em questão de dias, o mundo virou de cabeça para baixo. No dia 6 de agosto, os Estados Unidos jogaram a primeira bomba atômica em Hiroshima. Apenas 3 dias depois, no dia 9, uma segunda bomba destruiu Nagasaki. Foi uma demonstração de poder destrutivo que a humanidade nunca tinha visto. E isso acabou forçando a rendição do Japão logo em seguida, no dia 2 de setembro, encerrando os conflitos mundiais de forma bem abrupta. Mas esse fim de guerra teve um preço que a gente mal consegue descrever. As consequências dessas bombas atômicas foram muito além daquela explosão inicial. A gente está falando de milhares de mortes por incineração instantânea e queimaduras gravíssimas, além de intoxicação por gases letais e, o pior de tudo, um veneno invisível. A radiação contaminou completamente o meio ambiente. Ela causou problemas a longo prazo, como câncer e doenças congênitas, afetando pessoas que nem tinham nascido ainda. O conflito parou, mas as consequências físicas e ambientais continuaram destruindo vidas por décadas. O escritor Arthur Koestler resumiu isso de um jeito que dá até um arrepio. Ele disse: uma invenção, uma vez feita, não pode ser desinventada. A bomba veio para ficar. Ela tornou-se parte da condição humana. E a mais pura verdade.
A invenção da bomba atômica não foi só um avanço militar, ela foi uma mudança permanente. Não dá para simplesmente esquecer como se constrói uma arma nuclear. A partir daquele momento, em 1945, a gente passou a ter que conviver com a capacidade literal de destruir o mundo inteiro. Seção 4. O dilema da nova paz. Construindo um mundo unido em meio ao poder absoluto. Com as cinzas da guerra baixando, os líderes mundiais tinham um problemão nas mãos. Como manter a segurança global e impedir que o mundo se destruísse de novo? Essa charge brilhante desenhada lá no mesmo ano da fundação da ONU mostra bem o tamanho do problema. De um lado, você tem uma bomba gigante simbolizando como matar todo mundo. Do outro, um baita ponto de interrogação dizendo como conviver com todo mundo. É um contraste gritante. A Carta da ONU falava de lindos ideais de paz, mas as ações militares reais, tipo o uso das próprias bombas, mostravam o oposto. Foi nesse clima de muita tensão e incerteza que a paz começou a ser desenhada. E por falar em ONU, foi exatamente para tentar manter essa paz que a organização foi criada. Mas olha só como a coisa é complexa. O Conselho de Segurança da ONU tem 5 países que são membros permanentes: Estados Unidos, França, Rússia, China e Inglaterra. E eles ganharam um poder absoluto chamado poder de veto. Isso quer dizer que se apenas um deles disser não para uma resolução, ela é barrada. Na prática, muitas vezes, esses países colocam seus próprios interesses nacionais acima da segurança do mundo todo. É um limite muito claro do poder da ONU e um desafio gigantesco para a segurança global até os dias de hoje. Apesar das dificuldades políticas, a humanidade precisava dar passos vitais. Olhando para nossa linha do tempo, vemos a rendição alemã em maio de 45 e a criação oficial da ONU em outubro do mesmo ano. E então, como uma resposta direta e estrutural a todos os horrores que aconteceram na guerra e no Holocausto, a gente chega a um marco histórico em dezembro de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse foi o compromisso do mundo de tentar garantir que a vida, a liberdade e a segurança fossem protegidas para absolutamente todas as pessoas no planeta. Seção 5. Símbolos da nossa esperança. Uma história humana de resiliência e paz duradoura. Para fechar a nossa análise, a gente vai descer um pouco dessa escala geopolítica e olhar para uma história profundamente humana. Porque no final das contas, a história é feita por pessoas. Eu quero apresentar a vocês a Sadako Sasaki. Ela era só um bebezinho quando sobreviveu à bomba de Hiroshima, mas anos depois acabou desenvolvendo uma doença gravíssima por causa da radiação. Lá no hospital, ela se agarrou a uma lenda de que dobrar 1000 pássaros de papel, os famosos suros de origami, faria um desejo se realizar. Ela passou os últimos dias da sua vida dobrando esses turos, querendo apenas viver. Infelizmente, ela não resistiu. Mas os amigos de escola dela se juntaram e conseguiram erguer este monumento lindo em Hiroshima, o Monumento das Crianças à Paz. Se vocês repararem nos elementos visuais dessa estátua de bronze, vão ver uma menina, representando a Sadako, erguendo um suro gigante para o céu. E bem na base do monumento tem uma frase gravada que diz o seguinte: "Este é o nosso grito, esta é a nossa oração para a construção da paz no mundo." É uma mensagem muito poderosa. Os suros que a Sadako fez deixaram de ser só uma lenda infantil. Eles viraram um dos símbolos de resiliência mais bonitos da nossa história. Eles representam a esperança humana compartilhada por um mundo livre de guerras. O que nos traz ao final da nossa aula de hoje. Vimos muita coisa, como o ressentimento e a desinformação plantam as sementes do mal, o impacto brutal e irreversível da tecnologia nuclear e o esforço de criar instituições como a ONU para evitar que o pior aconteça de novo. A verdadeira paz não é só a ausência de guerra, é algo que a gente precisa construir e proteger ativamente, todos os dias. Então fica a grande reflexão para a nossa turma. Se a bomba não pode ser desinventada, como nós podemos, com as nossas próprias atitudes, garantir uma paz que seja realmente duradoura para o nosso futuro? Pensem bastante nisso. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração.